O que é depressão? Muito se fala de depressão e mesmo com uma grande fonte de informação ao nosso alcance, as pessoas ainda não têm o conhecimento fundamental do que ela realmente é. Já pararam para pensar sobre a importância da nossa saúde mental? Eu tenho certeza que muitos de vocês sim, porque ela afeta a nossa rotina, nossas relações, nosso trabalho, nosso desempenho, em tudo. E por que a depressão é tão difícil de ser compreendida? Ela é diferente daquela tristeza passageira, da vontade de não fazer nada ou da alteração de humor. É perfeitamente normal ter altos e baixos durante os dias, mas ter depressão é completamente diferente de estar deprimido. A pessoa deprimida pode sentir uma tristeza desencadeada por algum fato determinado e cotidiano, até realmente assimilar o que está acontecendo, carregando esse sentimento por alguns dias, mas nada permanente. A tristeza é um sentimento momentâneo, considerado até saudável pelos médicos. Ela ajuda na compreensão das perdas ou sofrimentos ocasionais. Mas, para responder a pergunta de uma maneira simples e objetiva, depressão é uma doença, como um vírus que se instala nas suas células, um veneno. Não é apenas psicológico, como muitos acreditam, mas é também um processo químico do nosso cérebro, que desencadeia uma série de reações em nosso organismo. Acontece devido à reação de neurotransmissores de forma desequilibrada, desde a sua deficiência até a alteração dos níveis de alguns hormônios. Transmissores como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina estão diretamente relacionados com a depressão. O que ocorre é a diminuição nos níveis desses neurotransmissores, responsáveis por transmitir informações entre os neurônios, especialmente relacionados à regulação de humor, energia, sono e motivação. Sendo assim, para explicar de uma maneira mais simples, com menos mensageiros, as comunicações entre os neurônios e a regulação de suas funções ficam prejudicadas, e a partir daí, o corpo e a mente começam a sofrer as consequências. Mas por quê? Por que essas reações acontecem? Não dá pra dizer exatamente como começa, porque as razões são várias, e às vezes elas acontecem simultaneamente, como por exemplo, questões emocionais não resolvidas, a perda de um ente querido, dificuldade de superar algum tipo de problema, mudança indesejada de vida, meta profissional não atingida, ou até mesmo se cobrar excessivamente. E os principais sintomas da depressão também podem variar. Apatia, que é a indiferença e a insensibilidade, principalmente com outras pessoas. Perda do prazer nas atividades, como assistir um filme, sair com os amigos, ler um livro, jogar videogame. Humor deprimido, tristeza, se sentir vazio, sem esperança. Perda de energia e cansaço constante, irritabilidade, lentidão, problemas de sono e alteração de peso, dificuldade de concentração, ansiedade, angústia, insegurança e pessimismo. E, o mais grave de todos, o pensamento suicida. E é muito difícil falar de depressão sem falar de ansiedade, ou vice-versa, porque não são quadros opostos. Têm sintomas em comum, podem aparecer na mesma pessoa, e um pode causar o outro. Ficar ansioso de vez em quando é normal, mas a ansiedade se torna patológica, ou seja, doentia, a partir do momento que passa a atrapalhar a vida da pessoa, impedindo que ela consiga enfrentar situações simples, mas que por conta da ansiedade se tornam ameaçadoras. Pode variar entre fazer uma prova na escola e até mesmo não conseguir sair de casa, por exemplo. A nossa geração se cobra, se pressiona e quer tudo na hora. Criamos expectativas altas e outros também criam expectativas sobre a gente. Estamos numa corrida contra o tempo para obter sucesso, mesmo às vezes sem nem sabermos direito o que a gente quer. A gente esquece de respirar, de sentir. Agora imagina você ter tudo o que você sempre quis. Morar no lugar dos seus sonhos. Ter uma família, dinheiro, estabilidade. E ao mesmo tempo não ter nada. Estar rodeado de pessoas e se sentir completamente sozinho. Comer, mas não sentir o gosto da comida. Se você não consegue se imaginar assim e nunca se sentiu assim, ótimo. Significa que você provavelmente não tem depressão, mas você não conseguir se colocar no lugar do outro que passa por isso, não significa que o sofrimento dele não é verdadeiro, ou que essa pessoa tá querendo chamar a atenção, procurando motivos pra chorar, reclamando de barriga cheia, ou que o que ele sente não é real pra ele. Depressão não é frescura, é uma doença e pode afetar qualquer pessoa, independente da posição social, sexo, raça. A OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que os casos de depressão estão aumentando globalmente 18,4% desde 2005. E até 2020, a doença será a enfermidade mais incapacitante no mundo todo. E a pergunta que fica é, já que estamos falando de uma doença, existe prevenção? O que eu posso fazer se eu começar a me sentir deprimido ou ansioso?
Bom, vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que a depressão não é somente psicológica, certo? Que ela possui uma explicação e um processo químico. Partindo dessa premissa, existem algumas atividades que você pode fazer para se prevenir. Uma delas é exercício físico. Atividades físicas elevam o nível de serotonina, que é o mensageiro que eu falei no começo do vídeo, e também endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Ele melhora o sistema nervoso central, proporcionando a elevação da autoestima, reduzindo sintomas depressivos e de ansiedade, além de manter o controle do apetite. Acontece também a ativação do metabolismo cardiovascular, vários tipos de alterações hormonais e entre outras. Esse tipo de movimentação no corpo faz com que também existam alterações no cérebro, contribuindo para mudanças positivas em nosso estado de humor. O exercício físico leva a um aumento dos níveis de energia e ajuda também a ter uma boa noite de sono. A prática da atividade física acelera a regeneração neuronal, e essa é uma das razões pela qual ela pode ajudar na prevenção ao transtorno depressivo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam feitos pelo menos 150 minutos de exercícios físicos moderados por semana. Outra maneira de se prevenir é cuidar da sua insônia. Uma boa noite de sono pode resolver muitos problemas. E dormir pouco pode literalmente ferrar o seu cérebro. Por exemplo, a falta de sono afeta a saúde mental porque não permite que o cérebro processe as novas memórias adquiridas e organize as mais antigas, o que pode vir a colocar a pessoa em um ciclo vicioso de pensamentos negativos e repetitivos. A falta de uma noite bem dormida também pode fazer você desenvolver doenças mentais e ter mais dificuldades de tratá-las. O corpo responde à falta de sono de diversas formas, e o reflexo na saúde mental é uma delas. Se você se identificou com os sintomas mencionados, ou que conhece alguém que possa estar passando por uma situação parecida, procure e ofereça ajuda. O primeiro passo é sempre procurar pelo fato de não serem visíveis, as doenças mentais sofrem bastante preconceito. As pessoas que sofrem desses males ainda têm muito medo e vergonha de buscar ajuda. Ainda é um estigma do senso comum pensar que só gente louca vai no psicólogo, por exemplo. Eu acredito que uma das razões pelas quais sentimos medo ou estranheza de alguma coisa é porque não compreendemos como esse algo realmente funciona. Eu espero que esse vídeo tenha jogado um pouco de luz num assunto que, na minha opinião, merece ser mais discutido e levado mais a sério. Como sempre, um beijo pra quem quiser e até amanhã. Falou!